Então, tchê, vamos aos aspectos físicos do estado de Santa Catarina, com a presença do chimarrão e a participação aqui da Natália, da Olivia e do Horácio. Hoje eles vão ser as minhas cobaias, né? Pessoas, então, de forma bem simples, bem rápida, vamos ver os aspectos físicos e algumas informações gerais sobre Santa Catarina. Vamos começar pela bandeira. A bandeira ela é estruturada levando em consideração aspectos naturais, né, e aspectos humanos e, obviamente, muitos aspectos históricos. Então, primeiro, quando falamos nas linhas horizontais, aqui nós podemos observar o vermelho, o branco e o vermelho. Essas linhas, essas cores diferentes representam os três poderes, o poder executivo, legislativo e o judiciário. O verde representa as matas, considerando que Santa Catarina, em toda a sua área, né, que é de aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados, 17% ainda está preservada, né? Ainda existe 17% da Mata Atlântica, o que é muito importante, principalmente quando falamos na biodiversidade deste bioma. Bem, agora, o que é importante a gente lembrar? A criação do Estado. O Estado de Santa Catarina foi criado 2 dias depois da proclamação da República. Vale lembrar que a proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889. Santa Catarina é 17 de novembro de 1889. E por falar em República, nós temos a representação na touca, que fica na parte superior da estrela. E essa touca tem o nome de barrete frígio. E esse barrete frígio representa a liberdade, é um símbolo republicano, tanto que muitas províncias e muitas cidades francesas, por exemplo, têm esse mesmo símbolo. Erradamente, né, erroneamente, nós às vezes acreditamos que a touca é porque Santa Catarina representa o estado mais frio do Brasil, com a maior ocorrência de neve. Bem, continuando. A estrela, como vocês observaram, ela representa o estado de Santa Catarina. Seria o estado propriamente dito, né? E a águia é a força da produtividade. Podemos dizer hoje, né, que a águia representa a força do povo catarinense. Além disso, temos algumas características ligadas a culturas agrícolas, né, a produtividade. Do lado direito, nós observamos o café. Não tem mais a produção do café, mas esse café ele fez parte de produções no fim do século XIX, início do século XX. E do lado esquerdo nós temos um ramo aqui, a representação pelo trigo, o trigo representando culturas do interior do estado, principalmente quando falamos no oeste catarinense, que é conhecido como o celeiro, né, de Santa Catarina. E por que não o celeiro do Brasil, né? Lembrando daquela interação entre, por exemplo, produtores, empresas, frigoríficos, né, que produzem suínos e frangos e a relação com o produtor local, que nós vamos lembrar disso, né? Para finalizar, nós temos a âncora e a chave. O que é a âncora? A âncora representa uma estreita ligação, uma ligação direta de Santa Catarina com o mar, considerando que são mais de 550 quilômetros de litoral, com lindas praias. E a chave faz parte de um aspecto histórico. A chave é porque Santa Catarina foi considerado, principalmente quando embarcações que iam até o estuário do Prata, embarcações que queriam, entre aspas, conquistar o sul do mundo, passavam por Santa Catarina para fazer algumas manutenções, né, tanto no casco quanto na parte de reabastecimento, né, de mantimentos. O laço é apenas estética, né? Ele não representa nada em relação a aspectos históricos e geográficos. Então essas informações, de modo geral, né, são o que compõem os símbolos, né, todas as questões das armas de Santa Catarina, né, como é conhecido. Lembrando que isso já apareceu em provas, tanto de concursos quanto de vestibulares. Bem, na sequência tem um vídeo que ele foi produzido pela Secretaria de Turismo de Santa Catarina, ou seja, ele é um vídeo altamente comercial. Ele vai mostrar as belezas do estado e um pouco também de alguns aspectos culturais.
Santa Catarina está localizada na região sul do Brasil, numa posição estratégica entre os maiores mercados nacionais e do Mercosul. Vamos começar pelo litoral da região do Caminho dos Príncipes. Bem ao norte, avistamos a cidade histórica de São Francisco do Sul, a terceira mais antiga do Brasil, que preserva um belo conjunto de prédios históricos e o Museu do Mar, o mais completo da América Latina. Seguindo mais adiante, pela Rota do Sol, chegamos à Praia de Penha, onde está localizado o maior parque de diversões da América Latina, o Beto Carreiro Road. Um gigantesco complexo de lazer e diversão que encanta crianças e adultos de todas as idades. Seguindo 27 quilômetros adiante, chegamos a Balneário Camboriú, com seu comércio forte e badalada vida noturna. Do alto do teleférico do Parque Unipraias, a orla é ainda mais bela e surpreendente. Descendo mais um pouco, chegamos ao paraíso dos mergulhadores. Aqui estão as águas cristalinas das praias de Bombas, Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Governador Celso Ramos. Seguimos pela estrada em direção à capital, Florianópolis, uma ilha cercada de 42 lindas praias que encantam turistas de todas as partes do mundo. Considerada a capital brasileira com a melhor qualidade de vida, Florianópolis investe forte no turismo de negócios, possuindo uma extensa rede hoteleira, além de um dos mais completos centros de convenções do sul do país. Um destaque irresistível da culinária soriana são as ostras e mexilhões, produzidos aqui mesmo na região. De volta à estrada, chegamos à região dos encantos do sul catarinense, famosa por suas ondas perfeitas, ideal para a prática de esportes náuticos. Aqui, durante o inverno, dezenas de baleias francas se abrigam para terem seus filhotes. Um espetáculo único e imperdível. Seguindo rumo ao sul, chegamos à Laguna, cidade histórica onde nasceu a heroína Anita Garibaldi. Rumo ao interior, vamos encontrar os descendentes de italianos nas cidades de Nova Veneza, Uruçanga e Orleans. Aqui, as festas típicas preservam até hoje os costumes e o sabor da cozinha italiana colonial. Mais adiante, avistamos Gravatal, a segunda melhor estância termomineral do mundo. Mais adiante, o Museu Ferroviário de Tubarão nos convida para uma viagem fascinante ao tempo das locomotivas. Em direção à Serra Catarinense, chegamos à encantadora Estrada da Serra do Rio do Rastro, caminho que nos leva a um cenário raro na paisagem brasileira. A neve na região de São Joaquim e os canyons, próximos a Bom Jardim da Serra e Lages. No inverno, o turismo ecológico, de aventura e rural movimenta os hotéis-fazendas da região. Rumo ao norte, chegamos ao Vale Europeu. Escolhidas pelos imigrantes alemães, cidades como Pomerode preservam a cultura, a culinária e as tradições. Tesouros que se revelam na arquitetura, nas festas típicas e no espírito alegre e acolhedor de seu povo. Em outubro, Blumenau encanta turistas de todo o país com a alegria contagiante da Oktoberfest, enquanto as malharias e confecções fazem do comércio de Brusque o paraíso das compras. Nos arredores de Birama, os amantes dos esportes radicais encontram cenários perfeitos para a prática do rafting, do rapel e da canoagem de corredeira. Mais à frente, chegamos à cidade de Nova Trento, onde viveu Santa Paulina, a primeira santa brasileira. Hoje seu santuário é visitado por milhares de fiéis todos os anos. Continuamos seguindo para o norte, de volta à região do Caminho dos Príncipes. Aqui, é só olhar ao redor e ver. A riqueza da cultura europeia está por toda parte. Ao abrigar imigrantes alemães, suíços, húngaros, noruegueses e poloneses, a região se transformou no mais rico e variado polo cultural e gastronômico do estado. Joinville, o maior município catarinense, também é conhecido como a Cidade das Flores.
Nela está sediado o único teatro Bolshoi fora da Rússia. Nosso destino agora é o Vale do Contestado. No caminho, cruzamos os pomares de maçã em Fraiburgo, onde é possível saborear a fruta direto da árvore durante a colheita. Seguindo mais adiante, chegamos ao pedacinho mais austríaco do Brasil. É Três Itilhas, o nosso Tirol brasileiro. Seguindo em frente, encontramos o grande oeste catarinense e nele a imensidão das planícies e a paisagem rural. Aqui estão as cidades de Chapecó, Concórdia e São Miguel do Oeste, na fronteira com a Argentina. A paisagem mistura lindas quedas d'água à vegetação rasteira. E as estâncias termominerais são atração em cidades como Piratuba, São Carlos e Águas de Chapecó. Cada região tem suas riquezas, suas atrações, e todas elas juntas formam o rico potencial turístico catarinense. Nunca a natureza esculpiu cenários tão variados e próximos entre si como aqui. Se Santa Catarina surpreendeu você com este pequeno passeio de alguns minutos, é porque você precisa conhecer tudo isso de perto. Nossa viagem acaba aqui, mas a santa e bela Catarina continua trabalhando para oferecer a você as férias dos seus sonhos. Voltem sempre! Primeiro, vamos falar sobre a localização. Como você já tem várias informações, né, que trabalhamos em aula, isso aqui vai ficar muito simples. Santa Catarina é um ponto estratégico, principalmente quando a gente fala em Mercosul, porque ela tem divisa, fronteira internacional com a Argentina, é o único país que Santa Catarina faz divisa é a Argentina. O Rio Grande do Sul tem divisa com a Argentina e com o Uruguai, e o Paraná tem a divisa com o Paraguai e com a Argentina. Santa Catarina é atravessada por uma rodovia muito importante chamada BR-282. Lembra que todas as BRs de número 2 elas são leste-oeste, são rodovias que atravessam o estado latitudinalmente, né? E por isso que muitos argentinos acabam indo para o litoral catarinense. Então vamos lá. Primeiro, Santa Catarina ela fica bem posicionada, considerando que é um estado da região sul e tem dois estados de alto potencial produtivo e econômico, que é o Rio Grande do Sul, tá? Na parte sul de Santa Catarina, o estado do Paraná, que fica ao norte de Santa Catarina. Então aqui nós já podemos entender que no norte a divisa é com o Paraná, no sul a divisa é com Santa Catarina e no oeste a fronteira internacional é com a Argentina. No leste temos o Oceano Atlântico. E quando você observa o mapa de Santa Catarina, dá para ver que ele é muito maior na parte leste e menor na parte oeste. Aqui temos umas informações de latitude e longitude, então observam os números, né? O ponto mais ao norte de Santa Catarina está em 25 graus de latitude sul. O ponto mais sul de Santa Catarina está em 29 graus de latitude sul. O que dá para observar nisso? Que essa parte mais sul de Santa Catarina, ela acaba ficando, olha só que interessante isso, ela acaba ficando mais ao sul do que muitas cidades gaúchas. Levando em consideração Passo Fundo, que é latitude 28, Erechim, que é latitude 27, nós temos Santa Catarina indo mais ao sul do que muitas cidades gaúchas. Tá? E a longitude de Santa Catarina, ela corresponde, né? Então, olha só, o ponto mais leste, ou seja, o ponto mais à direita de Santa Catarina, está em 48 graus oeste de Greenwich. E o ponto mais à esquerda, o meridiano, a longitude mais à esquerda, mais a oeste de Santa Catarina, que é justamente onde tem as curvas do rio Peperiguaçu, que é divisa com a Argentina, fica em 53 graus oeste. Agora, fazendo uma comparação com o Rio Grande do Sul, que nós já vimos em aula, o Rio Grande do Sul vai até 57 graus oeste. O Rio Grande do Sul é muito maior quando consideramos esse aspecto da longitude. Vamos lá. Bem,
Esse mapa ele é oficial, um mapa que o IBGE publicou no mapa, e aqui nós temos algumas características importantes a serem lembradas e algumas cidades, né? Primeiro, o município mais cobrado até hoje, quando falamos principalmente nas provas da ACAF, é o município de Joinville que fica no Nordeste catarinense. É um município muito rico, beirando 600 mil habitantes, e lembrando que Joinville, como vocês viram no vídeo, né, é o único local fora da Rússia que tem o balé Bolshoi. Agora o vídeo cometeu um erro, ele falou assim, Joinville, a maior cidade, o maior município, cuida. Nós não estamos falando na população, mas o vídeo passou isso como se fosse a população. O maior município em área de Santa Catarina é Lages, que fica na região do Planalto Serrano. Bem, continuando. Todo o litoral nós teremos várias cidades, considerando cidades históricas, como São Francisco do Sul, a ilha de Santa Catarina, Florianópolis, né, a capital, formada nessa região importante, região metropolitana, junto com São José, uma outra cidade muito importante, e as cidades do litoral sul, levando em consideração principalmente Laguna. E quando falamos, né, em Laguna, nós lembramos de alguns aspectos históricos, né? No próprio vídeo você viu Anita Garibaldi. Agora, vem para cá. Aqui embaixo, tu viu que está destacado, nessa parte aqui está destacado a região carbonífera, e esse carvão mineral de Santa Catarina, popularmente chamado de carvão gondoânico, que tem relação com a separação da Gondwana, né, que é o continente do sul. Esse carvão ele é utilizado na produção de energia térmica, na maior usina termoelétrica da América do Sul, que é a usina Jorge Lacerda, localizada na cidade de Capivari de Baixo. Tá? Então fique atento nessa informação. Mas temos que considerar alguma coisa em relação à produção de energia térmica. É uma energia altamente poluidora, né? Poluente, porque libera enxofre, libera o gás carbônico, né? Que é o CO2, e o metano, que é o CH4, tudo aquilo que faz parte dos combustíveis fósseis. Bem, vindo para oeste, nós temos que considerar também a usina hidrelétrica de Itá, que está completando seus 20 anos, e lembrando, né, que a cidade de Itá ficou embaixo d'água e hoje acaba sendo até uma referência turística quando tu observa que a única coisa que ficou para fora d'água é a torre da igreja. Mais para oeste então, né, considerando a cidade importante de Chapecó, onde quando falamos em ACAF, né, tem que lembrar que ali tem a UNOESC e a UNO Chapecó, tá? Duas instituições com medicina. Então, vamos adiante. Em relação ao relevo de Santa Catarina, nós temos que considerar a maior área. Nós vamos falar primeiro do Planalto Basáltico, que tem a mesma formação do norte do Rio Grande do Sul e do terceiro Planalto Paranaense. O interior de São Paulo também tem essa mesma formação. O que aconteceu nessa área? Primeiramente era tudo arenito, mas daí quando teve a separação das placas, o magma saiu. O magma cobriu essa região, formando camada sobre camada, que são os traps, e hoje nós temos a presença de uma rocha magmática extrusiva, que é o basalto. Bem no oeste aqui nós temos uma planície. É uma área mais plana, chamada também de planície do Rio Uruguai, porque aqui nós temos o Rio Uruguai fazendo a divisa, a separação entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E quando vamos em direção a leste, nós temos toda a formação dessa Serra do Mar, essa formação antiga com terrenos de embasamento pré-cambriânico e paleozoico. Então ali são formações muito mais antigas do que a formação do Planalto Basáltico. E no leste nós temos então a planície litorânea. Aqui embaixo você tem um perfil topográfico mostrando como que Santa Catarina seria do leste. Perceba o paredão aqui, ó, dessa escarpa da serra, da subida, e aqui a descida para oeste, uma descida suave, como se fosse uma grande cuesta. O que dá para comparar os três estados da região sul? Esses três estados, que são, obviamente, estados que fazem parte da Bacia Platina, os rios correm para oeste.
Tá? Óbvio que tem a vertente do leste também. Então, depois que eu falar dos divisores de água, você lembra disso. Santa Catarina é um divisor de águas. Parte da água vai para o litoral, deságua diretamente no oceano, e outra parte vai escoando para formar a Bacia Platina. Então vamos levar em consideração esse aspecto do relevo, formado por rochas de diversas idades, para ter a relação, inclusive, com a bacia ou a hidrografia que nós vamos ver depois. Bem, algumas informações sobre o relevo, né, de Santa Catarina, então dá uma olhada nisso. Nós temos terrenos baixos, enseadas, que é predominante, principalmente quando falamos das praias ao norte de Laguna, que tem essa curva que deixa o mar mais calmo, o que facilita inclusive alguns aspectos da navegação. Tá? Além de algumas ilhas, e consideramos a ilha de Santa Catarina, né? Uma ilha muito importante, com mais de 43 praias, né? Lindas, que eu há pouco tempo tivemos a oportunidade de ir para lá e conhecer algumas dessas praias. Né? Continuando, ainda temos os planaltos da parte leste e, obviamente, os planaltos, né, da parte oeste, fazendo toda a transição desse relevo. O ponto mais elevado acaba sendo o Morro da Boa Vista, na Serra da Antagorda, com seus 1.827 metros, que aparecia no mapa do IBGE, mas acabei não mostrando, porque aqui nós temos algumas imagens mesmo, né, fotografias mostrando exatamente essa parte elevada de Santa Catarina. Próximo a ele tem o Morro da Igreja, né, com algumas transmissões de torres, obviamente que fazem parte do sistema de navegação aérea, né, de controle aéreo tanto catarinense quanto do Brasil. Então são áreas restritas, né, mas são áreas lindas, considerando principalmente quando falamos no inverno por causa da ocorrência de neve, né, a região mais fria do Brasil. Bem, outro dado importante, né, lembrando que toda a apresentação ela foi organizada a partir de questões de vestibular e algumas afirmativas, enfim, tudo aquilo que aparece nessas provas desses últimos anos. 77% do território catarinense está acima de 300 metros. O que dá para concluir com isso? Que a predominância em Santa Catarina são áreas planálticas. E quando nós observamos este mapa, dá para perceber realmente que o relevo predominante em Santa Catarina são as formações planálticas, principalmente esse planalto basáltico. Vamos lá. 4 unidades sucedem, né, o quadro geomorfológico, que é de leste para oeste, isso nós já vimos, mas vale lembrar. Vindo do litoral para dentro, nós temos então a planície litorânea, aí nós temos a Serra do Mar, com paredões abruptos, né, tanto que quando você volta da praia, por exemplo, se tu pega um trecho que não tem duplicação e alguns caminhões subindo, tu lembra que é um trecho bem demorado, né? Então não dá para ter pressa e nem se colocar em risco. Aí temos também o Planalto Paleozoico, né, com formação antiga, com algumas cavernas, com a presença de estalactite, estalagmite, e aí temos o Planalto Basáltico, levando em consideração, como eu disse antes, né, que o basalto é uma rocha magmática extrusiva, é uma formação ígnea. Então tu lembra da expressão ignis, que significa fogo, tá, do latim. Vamos adiante, isso aqui foi tirado da prova da Federal de Santa Catarina, que ela perguntava justamente qual era o tipo de formação geológica presente na maior unidade geomorfológica do estado. E a resposta é o basalto. Então vamos só considerar uma coisa, tá? A Federal de Santa Catarina ela tem uma cobrança que é aquela fase dissertativa, e nessa fase eles perguntavam justamente qual a importância econômica do basalto e qual a formação das rochas sedimentares. Então, na mesma questão, tu tinha que falar sobre duas rochas. Uma sedimentar, que é presente, nesse caso, nas áreas tanto paleozoica, né, quanto na planície litorânea. Aqui no oeste também vai ter algumas áreas de presença sedimentar. E aí falava também sobre a importância econômica do basalto. O basalto ele é usado na pavimentação de ruas e na construção civil. Vamos adiante. Olha que linda essa imagem.
Isso aqui é uma imagem de uma praia, de uma dessas praias de menor aglomeração, menor quantidade de casas, né? Não tem a verticalização como ocorre em Balneário Camboriú, por exemplo. E aqui tu tem uma enseada. A enseada justamente é essa curva no litoral que nós teremos a presença de morros nas suas bordas. Isso acalma o mar, deixa o mar menos agressivo e isso permite muito que algumas embarcações cheguem até esses locais. Balneário Camboriú, por exemplo, forma uma grande enseada, porque lembra que na Barra Sul, lá onde tem o teleférico, lá tem o Parque Unipraias, representado por aquele morro. E do outro lado, no Pontal Norte, né, nós temos o Morro do Careca. Então, ali é uma enseada, mas infelizmente a verticalização e a urbanização desenfreada, descontrolada, acabou transformando Balneário Camboriú, né, numa densidade demográfica de mais de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado, o que é um absurdo. Vamos lá. E aqui nós temos os cânions da formação na Era Mesozoica, período Jurássico, os traps, que são os derrames sobrepondo um ao outro, né? E esse cânion é no Rio Grande do Sul, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, no Parque Nacional dos Aparados da Serra. Olha que interessante, aqui em cima é Rio Grande do Sul, lá embaixo é Santa Catarina. Então é uma transição de dois estados, né, fazendo essa observação dos cânions. Esses cânions eles foram formados quando teve a separação das placas. Bem, em relação ao clima de Santa Catarina, antes de eu falar do estado, eu gostaria que você lembrasse das zonas térmicas da Terra. O nosso planeta, ele apresenta 3 zonas térmicas, que é a zona tropical, a zona mais quente, chamada também de tórrida ou intertropical. Na zona tropical, nós temos os trópicos de Câncer e Capricórnio delimitando essa área. Depois existem as duas zonas temperadas, mas que do modo geral aparece apenas como zona climática ou zona térmica chamada de temperada, que é a do norte e a do sul, onde nós temos como delimitante o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, quando falamos no hemisfério norte, e no hemisfério sul tem o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Santa Catarina, como dá para observar no mapa, ela fica no clima subtropical, mesotérmico úmido. Clima subtropical, porque ela está ao sul do trópico de Capricórnio. É um clima temperado? Sim. E lembrando que tem as 4 estações bem definidas. Por último, tem a zona polar. Zona polar que o Brasil não faz parte. E na zona polar nós lembramos que é delimitado pelo Círculo Polar Ártico até o Polo Norte, que é as áreas, obviamente, do polo norte geográfico. E no sul nós temos o Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, né, que pega grande parte do continente da Antártica. Bem, agora, especificamente sobre Santa Catarina tem um clima subtropical mesotérmico úmido, com as 4 estações bem definidas. E o que nós temos que lembrar de Santa Catarina é isso aqui, ó. Deixa eu só me organizar aqui. Perfeito. Começa, como vocês sabem, né, a visão começa a dar uma embaralhada às vezes. Verões quentes, então, no oeste, no litoral. No oeste nós vamos lembrar principalmente de cidades como Chapecó, São Miguel do Oeste, Concórdia e o litoral, né? O litoral pegando todas as praias, todos os municípios. Bem, invernos rigorosos, lembrando da região do Planalto Serrano, onde nós teremos então a maior ocorrência de neve no Brasil. E isso fortalece muito o turismo, né? O turismo rural, o turismo de inverno. As pessoas as pessoas vêm de vários lugares do Brasil para conhecer essa paisagem no inverno. E aqui está uma das imagens, né? Aqui é uma das imagens do interior, ali em São Joaquim, onde a paisagem fica branquinha, seja pela formação da geada, que é o congelamento do orvalho. Vale ressaltar que a geada não cai, a geada é o congelamento do orvalho em noites que não tem nuvens. Aí o calor vai embora, quando chega o horário mais frio do dia, que é entre 5 e 7 da manhã, tem muito desta formação. Tá? Pode acontecer antes também. E lembrando que a neve acaba sendo, né, então,
a maior ocorrência do Brasil, a neve presente nessas cidades como São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra e Lages. Lages que tem também uma das universidades com medicina, né, que é a Uniplac, a Universidade do Planalto Catarinense. Bem, continuando. A temperatura, isso aqui considerando um climograma. A temperatura ela vai ter então uma média, uma variação de 13 a 25 graus, óbvio que no inverno alguns lugares chega bem abaixo disso, e no verão algumas outras áreas também vai ter uma temperatura superior aos 25 graus. Mas só considerando quando nós analisamos de modo geral um climograma de Santa Catarina. Tá? As estações bem definidas e aqui voltando, né, no Planalto Serrano, então enfatizando de novo, é onde tem a maior ocorrência de neve no Brasil, mas temos que lembrar que esses tempos a prova da CAF cobrou sobre neve na Grande Floripa. Todo mundo achou que fosse incorreta essa alternativa ou essa afirmativa, não me recordo agora. Mas sim, teve neve em 2012, a temperatura foi tão baixa, a presença das massas polares atingiram aquela região, que nas áreas mais elevadas da grande região metropolitana de Florianópolis teve ocorrência de neve. Não estou falando basicamente ou necessariamente na parte da ilha, mas estou falando das paisagens mais elevadas. Tá? Vale a pena lembrar disso. Aqui é um print screen que eu acabei fazendo recentemente, né, da cidade de São Joaquim. E o mais interessante é que a temperatura, mesmo sendo provas no inverno, provas até no verão, né, que geralmente acontece antes do verão, que a prova sempre é em novembro, né, um mês antes do começo do verão, várias vezes tu identifica temperaturas negativas, temperatura abaixo de zero, e a sensação térmica sempre é muito menor por causa da presença do vento, por causa da presença muitas vezes do gelo, da geada, da neve. E o vento soprando em cima disso faz com que a temperatura acabe sendo sentida, né, menor do que realmente está marcando nos termômetros. Então, em relação à classificação do alemão Wilhelm Keppen, né, nós temos que lembrar desse conjunto de letras, CFA e CFB. O que significa isso? Primeiro vamos falar do CFA. O C, tu vai lembrar assim, ó, é um clima subtropical, mesotérmico úmido com verões quentes. Quando falamos em verões quentes, tu pode relacionar a letra A como ardido. Pensa a tua pele queimando num dia de verão que tu tá se bronzeando na praia. Onde é que nós temos? Toda a faixa litorânea, independente se é litoral norte ou sul, e temos também no oeste, pegando a cidade de Chapecó, onde muitos de vocês vão estudar. E o CFB, coincidentemente, ele pega as áreas planálticas, tanto o planalto paleozoico quanto o planalto basáltico. São áreas mais altas, são áreas mais elevadas, e o CFB significa clima subtropical mesotérmico úmido com verão brando. Quer dizer que tu não vai ter um verão tão ardido quanto no oeste, pegando essa área aqui, e na parte leste, que é o litoral. Essa é a classificação de Keppen, e lembra que essas letrinhas, o CFA e o CFB, vale para os 3 estados da região sul, que é onde vocês vão fazer as provas. Então, classificação de Keppen de Santa Catarina só vai identificar esse conjunto de letras. Então, sobre o índice pluviométrico de Santa Catarina, você pode observar pela variação nesses tons que Santa Catarina vai ter uma média de 1.800 a 2.000 milímetros. É uma chuva bem distribuída ao longo do ano. Santa Catarina vai ter a ocorrência dos 3 tipos de chuva: chuva orográfica no litoral, por causa dos paredões da Serra do Mar. Teremos a chuva frontal, como a chuva predominante, e também a chuva convectiva, que é chamada chuva de verão. Em algumas áreas são identificados maiores índices pluviométricos, em algumas outras áreas esse índice é menor, mas vale lembrar, Santa Catarina tem no máximo, numa situação normal, chegando na faixa dos 2.200 a 2.300 milímetros, mas na média nós temos que manter em 2.000 milímetros.
Se compararmos, por exemplo, com Passo Fundo e Erechim, Passo Fundo tem na faixa dos 1.800 milímetros. Então tem áreas de Santa Catarina que acaba chovendo um pouco mais. O que justifica isso? Justifica a grande área litorânea e a influência da massa tropical atlântica, que traz, sim, muita umidade do mar para dentro do continente, o que acaba aumentando essa quantidade de chuvas. Vamos adiante. Opa, abriu aqui algum... Eu vou pedir auxílio aqui, a Natália vai me ajudar só para fechar. Eu continuo passando. Muito obrigado. Olha só, aqui tem um climograma. O climograma que ele aparece em algumas provas, primeiramente vamos entender como funciona um climograma. Então, o climograma ele é composto de colunas e uma linha. Essa linha que muitas vezes ela não aparece como uma linha contínua, mas ela aparece com pontinhos. Aí você pode fazer essa linha. Mas basicamente um climograma aparece dessa forma. Vamos lá então, vamos entender como é que ele funciona. A linha representa a temperatura média aos 12 meses do ano, ao longo do ano. A coluna ou as colunas representam a quantidade de chuvas em milímetros. Geralmente do lado esquerdo tu tem a precipitação. Do lado direito aparece a temperatura em graus Celsius, em graus centígrados. Mas não quer dizer que isso seja uma regra. Pode mudar. Em algumas provas eles põem a temperatura do lado esquerdo e a precipitação do lado direito. Dudu, eu encontrei uma prova que eles tinham apagado. Eu não sabia se era precipitação ou temperatura. Então, olha a dica. Cuida sempre pelo número. A temperatura nunca vai chegar em 200 ou 250 graus, por exemplo, nesse caso. Então tu sabe que os maiores números vão representar a quantidade de chuva. Observa aqui, no mês de janeiro choveu então na faixa dos 200 milímetros, em fevereiro foi para um pouco mais, em março também, depois diminuiu. E a temperatura também. Nos meses de verão, por exemplo, pegando janeiro, fevereiro e o verão termina em março, a temperatura está mais alta, depois a temperatura diminui. Esse climograma de Florianópolis dá para entender exatamente isso. A dinâmica do clima. Dá para entender a dinâmica do clima subtropical. Maior quantidade de chuvas nos meses mais quentes, menor quantidade de chuva quando a temperatura diminui nos meses outono e inverno. E quando chega no final do ano, primavera e verão, a temperatura acaba aumentando novamente. Então isso é um climograma, uma interpretação fácil, considerando as diversas regiões, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Mas principalmente quando falamos do Brasil. Bem, dois fenômenos importantes, o fenômeno El Niño e o fenômeno Laninha. De modo geral, temos que lembrar que o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico tropical, aumenta a evaporação, consegue passar a Cordilheira dos Andes e aumenta a umidade na Amazônia. Essa umidade vem até o sul do Brasil. Ou seja, o El Niño provoca chuva no sul e estiagem no nordeste. E o que é o fenômeno Laninha? O fenômeno Laninha é uma redução na temperatura das águas do Pacífico tropical. Ou seja, com águas mais frias tem menos evaporação. Menos umidade na Amazônia, nós teremos menos umidade chegando até o sul do Brasil. O que reforça a velocidade dos ventos mais secos. Por isso que em ano de Laninha provoca estiagem no sul do Brasil e chuvas no Nordeste. Considerando 2020, estamos vivendo um ano de Laninha. Por isso que nós passamos vários dias, por exemplo, sem chuvas. Sobre correntes marítimas, temos que lembrar que Santa Catarina tem a ação direta de duas correntes. A corrente do Brasil, que pega praticamente todo o litoral brasileiro, e a corrente das Malvinas ou Falklands, que é uma corrente que atua, uma corrente que surge nas regiões litorâneas da Patagônia e ela acaba influenciando diretamente o litoral do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Quando falamos em Santa Catarina, temos que lembrar da praia Governador Celso Ramos,
que é onde ocorre a troca das duas correntes marítimas. Já estive em Governador Celso Ramos e lá tem inclusive sempre algum navio de pesquisa do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, além de monitoramento através de cursos, né, ou de áreas de pesquisa da própria Universidade Federal de Santa Catarina, da UDESC, entre outras áreas de pesquisa por causa dessa troca de correntes. Santa Catarina é privilegiada por esse fator. Por quê? Porque ela tem quantidade e diversidade de vida marinha, favorecido pela diferença nas correntes. O mesmo ocorre no litoral japonês, por exemplo, no litoral norueguês também. Vamos lá. As massas de ar que atuam em Santa Catarina, duas principais, né? Temos que lembrar então da massa tropical atlântica, que traz a umidade do oceano para dentro do continente. Tem também a MTC, que é a massa tropical continental, que vai atuar mais no interior de Santa Catarina, principalmente quando lembramos ali do oeste, do meio oeste catarinense. A massa tropical continental, ela acaba sendo um vento seco, que vem daquela região do norte da Argentina, né, do Chaco argentino. E tem também a ação da massa polar atlântica no inverno, que passa diretamente no estado, tanto no litoral quanto na parte central e ainda, e muitas vezes, na parte oeste catarinense. Considerando que a massa polar ela entra do Brasil e se divide em três. Além dessas, também tem a massa equatorial continental, que traz a umidade da Amazônia até Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e isso acontece nos meses mais quentes, né, nos meses de verão. Vamos lá. Vale lembrar, né, que a MPA que vai ser a responsável então pela ocorrência de neve, pela redução na temperatura, pela facilitação na formação da geada. Isso aqui é algo que nos deixou muito chocados. Há exatamente 16 anos, em 2004, a fúria dos ventos atingiu parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Estamos falando do furacão Catarina. Não é o furacão Katrina, né, que atingiu, obviamente, áreas do litoral, do Golfo do México, nos Estados Unidos, mas nós estamos falando do furacão Catarina. Esse furacão, ele acabou mudando os livros de geografia. Todos os livros de geografia diziam que era impossível a formação de um ciclone de proporções gigantescas, como foi o caso do Catarina, em águas do Atlântico Sul. Só que com o aumento da temperatura atmosférica, nós tivemos, infelizmente, a ocorrência desse furacão. Agora vamos fazer uma consideração rápida. Furacão e tufão não é a mesma coisa que tornado. Tornado é menor, tornado está relacionado ao encontro de massas de ar. Santa Catarina tem ocorrência de tornados? Tem. Mas agora nós estamos falando de furacão. Furacão são grandes formações ciclônicas, tempestades que levam a essa formação circular. E se você observar, cuida pelo último rabinho da nuvem. Olha aqui, isso forma um movimento horário. Diferentemente do efeito de Coriolis, que é sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no sul, o Catarina foi o exemplo que claramente, nitidamente, visivelmente mostrou para nós que os furacões no hemisfério sul se movem no sentido horário. E se tu observar o tamanho do estado de Santa Catarina com o tamanho do furacão Catarina, dá para entender o medo que nós passamos em 2004. Eu lembro muito bem, era março, 28 de março, se eu não estou enganado, de 2004, era um sábado, eu estava numa aula de climatologia, quando veio o professor pedindo para que todos nós entrássemos no site do INPE, para olhar exatamente essa imagem com animação. E nós vimos aquele monstro se aproximando do Rio Grande do Sul. Por sorte, quando ele entrou no litoral, claro, teve prejuízo. Ele acabou atingindo diretamente algumas áreas, como aqui no Rio Grande do Sul, ele atingiu a praia de Torres, que é divisa com Santa Catarina, mas Santa Catarina ele acabou atingindo várias praias, principalmente do litoral sul, provocando destruição, provocando mortes. Então, tivemos a ocorrência, há 16 anos,
do primeiro furacão nas águas do Atlântico Sul. Atingiu os 2 estados do sul quando chegou, por exemplo, aqui em Passo Fundo, né, que é onde eu estou e onde a maioria de vocês mora. Ele acabou perdendo força e virou ventos retos, vendaval, mas muita chuva, muito forte. E o medo, óbvio, enquanto não se dissipou totalmente, o medo continuava. Bem, e aí nós tivemos que lembrar de algumas enchentes muito sérias, principalmente quando falamos no ano de 2009 e 2010. O que acontece? Santa Catarina, como ela é divisora de águas, ela tem uma vertente litorânea com uma velocidade muito rápida. E os sedimentos são transportados também de uma maneira muito rápida. Sedimentos desgastados, alguns por uma ação natural, alguns por ação do homem mesmo, que acabou desmatando em algumas áreas próximas dos mananciais. E esses sedimentos vão para o fundo do rio, principalmente quando falamos nos rios de escoamento litorâneo. Aí tu vai lembrar do Itajaí-Açu, entre outros, daquela região do Vale do Itajaí. E esses sedimentos se acumulam no fundo, provocando um processo chamado de assoreamento. Quando choveu, ou como choveu muito nesse ano, acabou aumentando o nível da água e invadindo as margens. Cidades como Blumenau, Palhoça, Itajaí e Camboriú ficaram embaixo d'água. E aqui está algumas imagens, né, de quando tivemos essas enchentes atingindo cidades de alto poder aquisitivo, né, são regiões muito ricas, turísticas de Santa Catarina. De 2015 a 2018, nós tivemos a influência então do fenômeno El Niño. Como tu viu antes, como eu comentei antes, o El Niño provoca muita chuva aqui no sul. E olha o resultado disso. Nós tivemos áreas de divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, subindo tanto o nível do Rio Uruguai e de alguns afluentes, que as pontes ficaram embaixo d'água. Até vou fazer um comentário que quando eu estava organizando a aula ali, que a Natália me ajudou, nós lembramos que quando a gente voltou de Santa Catarina, alguns anos depois, aconteceu uma situação muito parecida com essa. E eu acho que foi até em 2015, janeiro, 2016, eu não lembro agora o ano, mas se nós tivéssemos voltado um dia depois, as pontes já iam estar interditadas. Nós não teríamos como passar, obviamente, por alguns trechos, né? Então aqui é algo que afetou muito. Na época, inclusive, o Garra, ele tinha sedes em Chapecó, Erechim, e alguns professores não conseguiram atravessar. Então foi uma mobilização. Quem estava no Rio Grande do Sul continuava trabalhando, quem estava em Santa Catarina continuou por lá. E isso durou vários dias, foi mais de uma semana, as pessoas tendo sempre as mesmas aulas, né? Porque não tinham o que fazer. Enfim. E o resultado disso, né? Áreas próximas do Rio Uruguai acabaram que dificilmente alagavam, né? Várias casas, vários pontos próximos acabaram ficando embaixo d'água. Isso é muito sério. Bem, diferentemente de um furacão, como eu estava falando em furacão antes, o furacão e tufão é a mesma coisa, tá? Só que furacão é o nome que se dá no Atlântico e tufão é o nome que se dá no Oceano Índico e Pacífico. Lá no Japão, por exemplo, tu nunca vai ouvir o nome furacão, tá? É sempre tufão. E tornados são menores, porém perigosos, e algumas cidades do oeste catarinense são suscetíveis à ocorrência de tornados. E uma delas, que acabou sendo atingida em cheio em 2015, foi Xanxerê, em Santa Catarina. Olha só. E hoje, os meteorologistas de Santa Catarina e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, chegaram a um consenso. Foram mesmo tornados que provocaram tanta destruição. Até agora, nenhuma imagem mostrou os tornados de Santa Catarina, mas as marcas da destruição levaram o Centro de Meteorologia do Estado a afirmar que o fenômeno atingiu 3 cidades no início da semana. Os ventos variavam de 120 a 180 quilômetros por hora. O tornado é uma tempestade em forma de redemoinho. A força dele é capaz de sugar o que está na terra e arremessar para o alto. Já um vendaval não faz movimento de rotação, ele segue em linha reta. Para
Para confirmar a passagem dos tornados, os meteorologistas levaram em consideração imagens como esta. A cobertura de ferro deste ginásio ficou retorcida, efeito do movimento circular do vento. Outras pistas também ajudaram na conclusão. Árvores que tiveram o tronco cortados, carros que foram virados com as rodas para cima e relato de pessoas que foram arremessadas a alguma distância. Baseado nos relatos, o INPE confirmou hoje que tornados atingiram a região. Para os pesquisadores, o sul do Brasil é vulnerável a esse tipo de fenômeno, por ser uma área onde ocorre o encontro de massas de ar com temperaturas diferentes. Antes da sequência, só lembrando então, né? Massa tropical continental é uma massa seca. Quando ela se encontra com algum outro tipo de massa de ar, temperatura diferente, etc., leva à ocorrência dos tornados. Rio Grande do Sul também. Se pegar principalmente o oeste do Rio Grande do Sul, né, como aconteceu inclusive naquela região das Missões, teve ocorrência de tornados. Vamos finalizando aqui com a parte da hidrografia e vegetação. Então, quando falamos na hidrografia de Santa Catarina, temos que levar em consideração algumas vertentes. Nós temos então, eu vou pedir uma ajudinha para a Natália aqui e daí eu vou comentando. Bacia do Atlântico, Itajaí, Tubarão, Tijucas e Mampituba. Exatamente, aqui nós temos alguns rios que fazem parte da Bacia do Atlântico, que é justamente essa parte leste, a parte que vai ter o escoamento em direção às águas do Oceano Atlântico. Tá? E aí temos a vertente da Serra Geral, do interior. Tá? Pode ler para nós, faz favor, amor. Bacia do Prata, Iguaçu e Uruguai. Tá, então olha só. A Bacia do Rio da Prata, ou Bacia Platina, ela é importantíssima de ser lembrada por causa disso. O Rio Iguaçu, ele vai nascer no norte de Santa Catarina, ele vai correr por todo o estado do Paraná, tanto que nas nossas idas, digamos assim, para o interior de São Paulo, nós passamos na ponte sobre o Rio Iguaçu. E é justamente esse rio que vai terminar com lá na sua foz, quando ele deságua no Rio Paraná. Lembra? Foz do Iguaçu, que é o nome da cidade, divisa ali com a Argentina e com o Paraguai. O Rio Iguaçu é formador, obviamente, ele vai ser formador juntamente com o Rio Paraná e o Rio Paraguai com o Rio da Prata. E aí temos o Rio Uruguai, representado, obviamente, pelos seus principais, que são os formadores, que é o Pelotas e o Canoas, mas ali aparecem alguns outros rios de Santa Catarina. Qual que tá ali, Emma? Chapecó, tá. Rio do Peixe. E o Peperiguaçu, né, que é divisa com a Argentina. Então, e aproveitando isso ainda, temos algumas hidrelétricas, e essas hidrelétricas, lembrando, elas sempre estarão em áreas de desnível, tanto que a predominância delas, tu vai ver que são na bacia do Uruguai. Qual que é a primeira ali? Machadinho, Rio Pelotas. Então, a usina de Machadinho, que fica no Rio Pelotas, né, divisa aqui com o Rio Grande do Sul, depois. Itá, Rio Uruguai. Itá, como eu comentei lá no início, né, no Rio Uruguai, que está completando seus 20 anos de operação. Campos Novos, Rio Canoas. Rio Canoas, que é formador, né, do Rio Uruguai, lembrando que o Rio Canoas ele nasce naquela região do Planalto Serrano, de Lages, aquela região de São Joaquim, e ele vai descendo até se encontrar com o Rio Pelotas e original Rio Uruguai. Barra Grande, Rio Pelotas. Barra Grande, Rio Pelotas e... Salto Pilão, Rio Itajaí. Exatamente, Salto Pilão no Rio Itajaí, o que acaba sendo menos expressiva quando comparada com a usina de Itá e Machadinho, por exemplo. Mas é importante, né, para o fornecimento de energia. Bem, vamos voltar para esse mapa e aqui nós conseguimos observar aquilo que eu falei lá no início. Santa Catarina é um divisor de águas. Observa a minha mão aqui. Parte da água escoa para um lado e parte da água escoa para o outro. O que vai para o leste faz parte da Bacia do Atlântico. E ali nós teremos alguns rios, né? Como é o caso do Rio Tijucas, o rio... lembra que nós comentamos o Rio Itajaí-Açu, tá? E um deles, importantíssimo, acaba sendo o Rio Mampituba. O Rio Mampituba, que ele acaba servindo como divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina no litoral. O que vem para o outro lado, que faz parte então da Serra Geral, faz parte do Planalto, faz parte da Bacia do Interior, tudo faz parte da Bacia Platina. A maior parte, como tu pode observar, é a Bacia do Rio Uruguai, mas ao norte de Santa Catarina tem da Bacia do Paraná,
onde teremos áreas do início do alto curso, né, deste rio importante que é o Rio Iguaçu. Mas voltando, quando as provas cobrarem, qual é a bacia predominante em Santa Catarina, considerando a área? É a bacia do Rio Uruguai. Vamos lá. Só um comentário antes de eu seguir. Quando tu vai fazer a prova na CAF, quando tu vai para Santa Catarina por qualquer motivo, turismo, etc., quando tu tá se aproximando da divisa, lembra, tu começa a descer. Aí tu passa pela ponte sobre o Rio Pelotas ou sobre o Rio Uruguai e depois tu sobe. O que eu quero dizer com isso? Que sempre que tu estiver na estrada e começar a descer, tu vai passar por uma ponte em algum rio, independente do tamanho, e depois tu vai subir. Isso caracteriza também um divisor de águas, seja de águas de bacias iguais, da mesma bacia, ou de bacias diferentes. Por último, nós encerramos com a vegetação de Santa Catarina. E aqui nós temos o mapa de Santa Catarina. Mais uma vez, observa, a predominância na vegetação original é araucária. A Mata das Araucárias, que foi muito devastada, hoje ainda existem áreas de preservação. Tem que considerar que muitas araucárias que tem em Santa Catarina hoje, que tu observa, ela tem apenas 30 ou 40 anos. As mais antigas foram derrubadas nos anos 60, principalmente quando teve incentivo do governo Juscelino Kubitschek para a substituição de ferrovias por rodovias. E aí teve várias empresas investindo no marketing pesado na época para vender seus caminhões potentes que tinham capacidade de transportar araucária. Até tem uma imagem aqui, ó. Olha a araucária que nos fornece o pinhão, né, extremamente importante, principalmente quando falamos do norte gaúcho e da região de Lages, em Santa Catarina. E olha isso, olha a propaganda, mostrando a força dos caminhões para levar os troncos da araucária. Agora vamos voltar para cá. As 3 imagens aqui embaixo vão representar essas áreas então. Nós temos a Mata das Araucárias representando a maior área. Hoje são muitas áreas de cultivos agrícolas. A araucária foi muito devastada. Lembra que nas áreas de araucária nós temos também a embuia, tem a presença da erva mate. Ela está relacionada principalmente ao latossolo, que é o solo de origem vulcânica da decomposição do basalto. Ele é um solo ácido, ele tem um pH baixo, mas é um solo que a araucária se adaptou perfeitamente. E quem ajudou na proliferação da araucária foi o papagaio charão. Foi a gralha azul, levava no seu biquinho, levava o pinhão, derrubava, e isso ajudou antigamente na proliferação das áreas de araucária. No oeste aqui nós temos a área da vegetação decídua, uma vegetação de característica de perda das folhas quando chega a estação seca ou estação fria. E no litoral nós temos a grande área com a presença da Mata Atlântica e também com a presença da vegetação dos manguezais e da restinga. Bem, e as 3 imagens aqui embaixo representam essas paisagens, principalmente quando falamos na mata mais densa, mais fechada da Mata Atlântica, Mata das Araucárias e ali a vegetação típica do oeste catarinense. Quando tu estiver em Chapecó, tu vai perceber esse tipo de vegetação que perde as folhas durante o outono e inverno. Vamos aos dados. Nós temos mangues e a formação também de restinga no litoral. Vale salientar que tanto os manguezais quanto a restinga são formações halófitas, com solos mais salinos. Lembra? O que é uma vegetação halófita? Adaptada a solos salinos. E essa vegetação dos manguezais são importantíssimas, principalmente para a biodiversidade. Tá? É um berçário para várias vidas marinhas, principalmente quando falamos ali dos caranguejos e algumas vidas rasteiras. A restinga é areia. Quando fala em faixa arenosa, tu lembra da restinga. Quando tu tá na areia, numa praia mais paradisíaca, aquele tipo de vegetação que tu observa é a formação da vegetação de restinga. Vale lembrar, ao sul de Laguna não tem mais manguezais.
Rio Grande do Sul não tem manguezal, é tudo formação restinga. Ah? Bem, temos então a mata de araucária no centro, predominando como a maior área, porém a vegetação mais devastada. Temos que lembrar dos campos pegando a faixa sudoeste, tá? Com municípios daquela porção do Planalto, ou melhor, da planície do Rio Uruguai. E por último, nós vamos lembrar aqui, ó, faixas de florestas, tanto na parte leste quanto na parte oeste. E essa floresta, no oeste, ela vai ser, muitas vezes, de perda de folhas, tá? É uma formação decídua. E vamos lá. Voltando à araucária, lembra que ela é conhecida também como pinheiro do Paraná. Por isso que ela acaba sendo chamada, né, de araucária angustifolia, seu nome científico, ou pinheiro do Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um complemento, algumas áreas têm araucárias originais, como é o caso da cidade de Canela, ali na região da Serra Gaúcha. Nós temos araucárias centenárias, muito gigantescas, hoje preservada por todas as leis ambientais. Eu vou finalizar fazendo um complemento com essa parte de conhecimento geral, que envolve o transporte em Santa Catarina. E aqui algumas BRs, né? Como sabemos, toda BR que começa com o número 1, ela é norte-sul, ela é uma rodovia longitudinal. Tem a BR-101, conhecida como rodovia Mário Covas, que ela é uma rodovia litorânea. A BR-116, só um comentário, a BR-101, ela tem uma extensão que vai desde São José do Norte, aqui no Rio Grande do Sul, que é do outro lado dos Moles da Barra, atravessando a praia do Cassino, lá em Rio Grande, e ela vai até o Nordeste, ela vai até Rio Grande do Norte, tá? A BR-116, ela é mais para dentro, ela vai de Jaguarão, aqui no Rio Grande do Sul, até o estado do Pará, mas tem alguns trechos do Brasil, principalmente na região sudeste, que as duas rodovias se encontram. A BR-116, ela é muito importante, tanto quanto a BR-101. Principalmente quando falamos em transporte de cargas, né? Vamos adiante. Aí temos a BR-153, que é a famosa Transbrasiliana. Nas idas a São Paulo, nós vamos pela BR-153, que é a rodovia que vai passar ali por Erechim, Concórdia, vai para o Paraná até chegar no interior de São Paulo e segue até o norte do Brasil também. A BR-158, menos expressiva, a 163, que é a rodovia do Oeste. E ainda temos que lembrar da BR-282, que ela atravessa o estado de leste a oeste. Aqui no Rio Grande do Sul temos a 285, que é a rodovia, inclusive, que passa ali na UPF, tá? Ela atravessa aqui no Rio Grande do Sul, de leste a oeste, em Santa Catarina é a 282, e assim sucessivamente nos outros estados brasileiros. E ainda temos a BR-470, que essa tem uma importância muito grande, principalmente quando falamos em transporte de cargas. Tá? Bem, ferrovias, que ainda faz parte do transporte, né? São três eixos principais. Nós temos então a rodovia de ferro, a primeira aqui, né? Que é a Tereza Cristina, que ela está ligada às áreas carboníferas até o porto de Imbituba. Aí nós temos a rodovia, ou melhor, a ferrovia também, conhecida pelo nome de Dona Francisca, que ela pega mais a parte nordeste de Santa Catarina, aquela região dos descendentes de alemães, né? E aí, por último, nós temos a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, ou São Paulo-Rio Grande, como é conhecida, e lembrando que todas hoje são ferrovias privatizadas. Acho que era isso. Vou pedir uma ajuda só para acender a luz aí, por favor. Olha só. Pessoas, então, um resuminho, né? Jogo rápido em relação a Santa Catarina e desejo a todos, olha só como é que eu tô aqui no ar-condicionado. Não sei se eu tô aparecendo aqui, mas dá uma olhadinha, acho que sim. Sim. Ó, eu tô de touca. Eu também lá, ó. Pelo reflexo. Eu tava com a luz apagada, né? E por causa do ar-condicionado eu consegui simular as regiões frias de Santa Catarina. Então espero que essas dicas de geografia física,
juntamente com as dicas da geografia política, geografia humana que o Elton disponibilizou para vocês, ajudem nos melhores resultados em todas as provas de Santa Catarina. Tamo junto, abração. O Horácio apareceu no final. Bem na hora que o senhor tocou.